Olá, graça e paz, muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está comigo aqui no nosso canal, Semeando a Palavra com a missionária Kézia, que sou eu. Como é bom estar com vocês nesse dia 3 de dezembro de 2024, para juntos fazermos nossa leitura bíblica diária. Peço que deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, deixe também um comentário, se você for novo ou nova por aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sino de notificações para receber também nosso devocional diário, meditar e orar. Mesmo com a voz rouca, nós estamos aqui gravando e vamos que vamos, porque essa rouquidão vai sair breve em nome de Jesus. Nós leremos hoje Romanos capítulo 12, 13, 14, 15 e 16. Vamos encerrar o livro de Romanos hoje. Então, sem mais delongas, vem comigo para a leitura. Romanos capítulo 12, sacrifício vivo. Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, não pensem de vocês mesmos além do que devem pensar, mas pensem moderadamente, segundo a medida de fé que Deus deu a cada um. Como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não têm todos a mesma função, assim em Cristo nós que somos muitos formamos um só corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o de acordo com a sua fé. Se o dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é encorajar, que assim o faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com dedicação. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor em ação. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, antes sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos que estão em necessidade e procurem ser hospitaleiros. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam arrogantes, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não paguem a ninguém o mal com o mal. Procurem agir corretamente diante de todos os homens. Se possível, naquilo que depender de vocês, vivam em paz com todos os homens. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos capítulo 13. Submissão às autoridades. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Pois os governantes não infundem terror aos que fazem o bem, mas sim aos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem, e ela o enaltecerá. Pois é serva de Deus para o seu bem. Mas, se você praticar o mal, tenha medo, pois a autoridade não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos submissos às autoridades, não por causa do medo da punição, mas também por questão de consciência. É por esse mesmo motivo que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus,
sempre dedicadas a esse trabalho. Deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. O amor cumpre a lei. Não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama ao seu próximo cumpriu a lei. Pois estes mandamentos, não adultere, não assassine, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento, todos se resumem neste preceito: ame ao seu próximo como a você mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia se aproxima. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Vivamos decentemente como a luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e devassidão, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus e não fiquem pensando em como satisfazer os desejos da carne. Romanos capítulo 14. Os fracos e os fortes. Recebam quem é fraco na fé, mas não para discutirem assuntos controversos. Um crê que pode comer de tudo, já outro, sendo fraco na fé, come apenas hortaliças. Aquele que come de tudo não deve desprezar quem não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar quem come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu próprio Senhor que ele está em pé ou cai, e ficará em pé, pois Deus é capaz de sustentá-lo. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor o faz. Aquele que come carne para o Senhor come, pois dá graças a Deus. Aquele que não come para o Senhor não come, dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, por que você julga o seu irmão? E por que o despreza? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: tão certo como vivo, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não pôr pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Estou convencido, sendo completamente persuadido no Senhor Jesus, de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém considera algo impuro, então para tal pessoa é impuro. Se o seu irmão se entristece por causa do que você come, então você não está agindo por amor. Não destrua o seu irmão, por quem Cristo morreu por causa da sua comida. Portanto, não deixe aquilo que vocês consideram bom ser difamado, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Por isso, esforcemo-nos em buscar tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Bem-aventurado o homem que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Romanos capítulo 15. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos em vez de agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois Cristo também não agradou a si mesmo, mas como está escrito: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim.
Entretanto, tudo que foi escrito no passado tinha o propósito de nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do encorajamento das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Que o Deus paciente e encorajador dê a vocês um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que juntos e a uma só voz glorifiquem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês deem glória a Deus. Pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. E também diz: cantem de alegria aos gentios com o povo dele. E mais, louvem ao Senhor todos os gentios, cantem louvores a ele todos os povos. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes porão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por crerem nele, para que vocês transbordem na esperança e no poder do Espírito Santo. Paulo, ministro para os gentios. Meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade, plenamente instruídos e são capazes de aconselhar uns aos outros. A respeito de alguns assuntos, escrevi a vocês com toda a franqueza, principalmente para relembrá-los deles, por causa da graça que me foi dada por Deus, de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Ele deu a mim o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificada pelo Espírito Santo. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus no meu serviço a Deus. Não me atrevo a falar de nada além daquilo que Cristo realizou por meu intermédio para levar os gentios a obedecerem a Deus. Fiz isso em palavra e ação, pelo poder de sinais e maravilhas, mediante o poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Sempre fiz questão de pregar o Evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerce de outro. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele, e compreenderão aqueles que não haviam escutado. É por isso que muitas vezes fui impedido de chegar até vocês. Paulo planeja visitar a igreja em Roma. Agora, porém, não havendo nessas regiões nenhum lugar em que precise trabalhar, e visto que há muitos anos anseio ver vocês, planejo fazer isso quando for à Espanha. Espero visitá-los de passagem e dar a vocês a oportunidade de me ajudarem na minha viagem para lá, depois de ter desfrutado um pouco a companhia de vocês. Agora, porém, estou de partida para Jerusalém, a serviço dos santos, pois a Macedônia e a Acaia tiveram a alegria de contribuir para os pobres que estão entre os santos de Jerusalém. Tiveram prazer nisso e, de fato, são devedores aos santos de Jerusalém. Pois se os gentios participaram das bênçãos espirituais dos judeus, devem também servir a vocês com seus bens materiais. Assim, depois de completar essa tarefa e de ter a certeza de que eles receberam esse fruto, irei à Espanha e de passagem visitarei vocês. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Peço a vocês, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que se unam a mim na minha luta, orando a Deus em meu favor. Orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judéia e para que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visite com alegria e que encontre refrigério na companhia de vocês. O Deus da paz seja com todos vocês. Amém. Romanos capítulo 16. Saudações pessoais. Recomendo a vocês a nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor como convém aos santos e que a ajudem em tudo o que necessite, pois ela tem sido de grande auxílio para muita gente e também para mim.
Saúdem Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Eles arriscaram a vida por mim. Não somente eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem Epêneto, o meu amado irmão, que foi o primeiro convertido a Cristo na província da Ásia. Saúdem Maria, que trabalhou arduamente com vocês. Saúdem Andrônico. Saúdem Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão. Eles são bem conhecidos pelos apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Saúdem Ampliato, meu amado irmão no Senhor. Saúdem Urbano, nosso cooperador em Cristo, e meu amado irmão Estaques. Saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os que pertencem à casa de Aristóbulo. Saúdem Herodião, meu parente. Saúdem os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saúdem Trifena e Trifosa, mulheres que trabalham arduamente no Senhor. Saúdem a amada Pérside, que também trabalhou arduamente no Senhor. Saúdem Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que tem sido mãe também para mim. Saúdem Ansíncreto, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que estão com eles. Saúdem Filólogo, Júlia, Nereu e a sua irmã, bem como Olimpas e todos os santos que estão com eles. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Todas as igrejas de Cristo enviam saudações. Peço, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês aprenderam. Afastem-se deles, pois essas pessoas não servem a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Por meio de palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, portanto alegro-me por vocês. Quero, no entanto, que sejam sábios em relação ao que é bom e puros em relação ao que é mau. O Deus da paz em breve esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu cooperador, envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, saúdo vocês no Senhor. Gaio, cuja hospitalidade eu e toda a igreja desfrutamos, envia saudações a vocês. Erasto, administrador da cidade, Quarto, nosso irmão, enviam saudações. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Ora, aquele que tem poder para confirmá-los pelo meu evangelho e pela proclamação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas, segundo a ordem do Deus eterno, para que todas as nações obedeçam à fé. Sim, ao único Deus sábio, seja dada glória para todo sempre, por meio de Jesus Cristo. Amém. Encerramos nossa leitura por hoje e o nosso versículo desse mês é Atos capítulo 4, versículo 12. E não há salvação em nenhum outro, pois abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. Agora vamos comigo ali parabenizar os aniversariantes de hoje. Bora lá. Parabéns e feliz aniversário para você que está completando mais um ano de vida nesse dia 3 de dezembro de 2024. Parabéns aos casais completando mais um ano de casados. Parabéns também aos bebezinhos completando mais um mês de vida. Meus parabéns especial vai para o meu sobrinho Cauã Elias. Parabéns, meu querido, lá em Brasília, Distrito Federal. Vai também para a minha sobrinha Nicole Santos, lá em Uberaba, Minas Gerais. Parabéns também para Elizabeth Vaz, em Goiás, não sei qual a cidade. Para Milene Almeida, em Tuiutaba, Minas Gerais. E para o Sérgio Moreira, o doutor Sérgio Moreira, o prefeito de Santa Vitória. Parabéns para vocês. Que Deus abençoe grandemente cada um e eu quero orar por vocês. Vamos orar? Pai de amor, em nome de Jesus, quero agradecer ao Senhor por conceder ao Cauã, a Nicole, a Elizabeth, a Milênia, ao doutor Sérgio, mais um ano de vida, Pai. Agradeço grandemente por concedê-los essa dádiva
E peço dádivas, ó Deus, de amor, de paz, de alegria, de prosperidade, de saúde, de muitas felicidades e muitos anos de vida a cada um deles, Pai. Rogo também que a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor seja com eles hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, meus queridos e queridas. Deus é justo e bom. Vamos?